Introdução: O enigma do tempo. Hoje não venho te contar uma história de grandes multidões, nem de milagres assombrosos que abalam a terra. Hoje, quero que paremos diante de um silêncio que durou séculos. Sabemos do seu nascimento naquele presépio humilde, sobre uma estrela que guiava os sábios. Sabemos daquele dia no templo, quando aos 12 anos, um menino assombrou os doutores da lei com uma sabedoria que não parecia ser deste mundo. Mas, depois disso, a história se cala, uma cortina invisível se fecha. Passam-se os anos, muitos anos, 18 invernos e 18 primaveras onde a pena dos cronistas simplesmente parou. E a pergunta aparece sozinha, inevitável, como um sussurro na mente de quem busca a verdade. Aonde foste, Jesus? O que fizeste em todo esse tempo antes que o mundo finalmente conhecesse a tua voz? Nazaré, o palco do invisível. Para entender esse menino que ia crescendo, devemos olhar para Nazaré. Não era uma cidade esplendorosa de mármore e ouro, era um povoado pequeno, quase uma aldeia esquecida nas colinas da Galileia. Imaginem ruas estreitas de terra avermelhada que se levantam com o vento da tarde. Casas humildes, feitas de adobe e pedra local, com tetos de ramos e barro onde as famílias se refugiavam do frio da noite. Ali, a vida não tinha pressa. As manhãs começavam com o canto das aves e o aroma do pão recém-assado. As tardes traziam um vento suave que refrescava as oliveiras. E as noites eram um manto de estrelas onde se contavam histórias antigas em voz baixa. Nesse cenário, Jesus não era um estranho. Era um menino de Nazaré. Um menino que aprendeu a caminhar sobre aquelas pedras, que sentiu o calor do sol e que pouco a pouco foi descobrindo o mundo com olhos puramente humanos. A infância. O menino que aprendia a olhar. Imaginemos esse menino primoroso. Ele não caminhava com uma luz sobrenatural ao seu redor, caminhava com as sandálias gastas pela brincadeira e pela curiosidade. Como qualquer criança da sua idade, Jesus teve que aprender tudo. Aprendeu a língua de sua mãe, Maria, ouvindo a doçura de sua voz enquanto ela lhe ensinava as primeiras letras das Escrituras. Aprendeu a observar o voo dos pássaros e a forma como as flores do campo se vestiam de cores sem que ninguém cuidasse delas. Seus olhos, profundos e claros, não apenas olhavam, eles viam. Viam a fadiga no rosto dos camponeses depois de uma jornada de colheita. Viam a alegria simples de um casamento na aldeia, onde a música enchia o ar de esperança. Mas também viam as pequenas injustiças do povoado. Jesus crescia em estatura, mas acima de tudo em uma sensibilidade que o conectava com tudo o que era vivo. Naqueles anos de infância, ele não veio para impressionar, veio para acompanhar o pulsar da humanidade. O jovem trabalhador, o peso da madeira. Ao chegar à adolescência, o menino deu lugar ao jovem trabalhador. Entrou na oficina de José. Este é um detalhe que frequentemente esquecemos. Jesus foi um operário. Imaginem o som ritmado do martelo batendo no cinzel, o chiado da serra cortando o tronco de cedro, o aroma penetrante da resina fresca. Aqui, Jesus conheceu o peso real da matéria. Suas mãos, as mesmas que mais tarde abençoariam os enfermos e multiplicariam os pães, encheram-se primeiro de calos e de pó de madeira. Aprendeu que a madeira tem nós, que devem ser respeitados, e que a pedra não se rende facilmente. Na oficina, descobriu a paciência do que se constrói lentamente. Entendeu que um móvel bem feito, uma viga sólida para o teto de um vizinho ou um arado resistente eram formas de amor e de serviço. Não houve milagres espetaculares naqueles anos. Seu milagre era a constância. Seu prodígio era o esforço diário sob o sol escaldante. Ali, entre lascas de madeira, Jesus compreendeu que a dignidade do homem se forja no cotidiano, no suor do rosto e na honestidade de um trabalho bem terminado. O aprendizado do coração humano. Como era Jesus em seu trato com os outros durante esses anos de silêncio? Talvez falasse pouco e ouvisse muito. Sentava-se à mesa com os vizinhos, não para dar sermões, mas para compartilhar o pão e a vida. Viu como um homem comum ama,
Como um pai se preocupa com o futuro de seus filhos e como dói a decepção quando as colheitas falham. Sentiu na própria pele a pressa das pessoas para crescer e o desespero que às vezes nubla a alma quando a vida fica difícil. Antes de ser o mestre que ensinava nas colinas, quis ser o companheiro que caminhava pelo barro. Quis sentir o cansaço em seus próprios músculos ao final do dia, para poder dizer com autoridade real: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados." Este processo de fazer-se humano não foi um trâmite, foi uma escolha de amor absoluto. Jesus não fingia ser homem, ele era homem. Experimentou a fome, a sede, o sono e a profunda solidão que às vezes o silêncio traz. A preparação invisível e o legado da Etiópia. Muitas pessoas pensam que esses anos foram um tempo perdido, um espaço em branco que não serve para nada. Mas nosso Pai não tem pressa. No reino de Deus, o que cresce debaixo da terra é tão importante quanto o que floresce na superfície. Nazaré não era um lugar para brilhar, era um lugar para esperar. Esses 18 anos foram a preparação invisível da alma. Porque o silêncio também forma o espírito. Nas longas caminhadas pelas montanhas da Galileia, a sós com o Pai, Jesus foi unindo sua vontade humana ao propósito divino. Foi ali que as palavras que um dia comoveriam um mundo ganharam seu peso real. Como nos ensinam as antigas tradições, inclusive aquelas guardadas nos textos sagrados da Etiópia, a preparação do escolhido exige um tempo de retiro, de uma imersão total na criação. Suas parábolas não saíram de livros frios, mas de uma vida vivida com intensidade. Quando falou da ovelha perdida, foi porque viu os pastores buscando-as nas colinas à noite. Quando falou da semeadura, foi porque viu a semente cair nos campos de sua infância. Seus ensinamentos estavam impregnados do cheiro de sua terra e do sabor de sua gente. Conclusão: o pequeno é sagrado. E assim, quando finalmente chegou o dia, quando deixou a oficina, guardou suas ferramentas e caminhou em direção ao Rio Jordão, Jesus já não era apenas aquele menino primoroso que todos recordavam. Era o homem que entendia tudo. Suas mãos estavam marcadas pelo trabalho, seus olhos estavam cheios de histórias humanas e seu coração batia em uníssono com o de cada ser humano que um dia sofreu ou amou. Talvez por isso, hoje, quando nos perguntamos de novo, aonde foste? A resposta nos abraça com um calor infinito. Estiveste aqui. Estiveste no pequeno, no que ninguém vê, na rotina que às vezes desprezamos. Tu nos ensinaste que não é preciso fazer grandes coisas para ser grande aos olhos do céu. Que o serviço humilde, o olhar atento e o coração disposto são os alicerces da eternidade. Nazaré nos diz que Deus não habita apenas em templos de ouro, mas também em oficinas de madeira e em ruas de poeira. E isso, querido amigo que me ouve, isso mudou tudo para sempre.